Bom, caros amigos do arquivo, quando a gente assiste um programa de televisão, quando você está aí no conforto do celular, você vê o apresentador, a apresentadora chique, bonita, entrando naquele palco iluminado, com o cenário arrumado, com os convidados, quantos convidados, entrando ali, tudo muito certo, no tempo certo, comercial, o programa parece uma perfeição. Por que que o programa segue na perfeição? Porque existe a produção e, é claro, o produtor, uma produtora. Sem um produtor e uma produtora, nada vai funcionar. O programa não existe. O apresentador se perde, ou não tem convidado, a iluminação vai dar errado. Não tem. Desculpa, pode ser o diretor e o apresentador, mas sem o produtor, nada funciona. Nesse último vídeo do ano, a gente fez alguns vídeos falando sobre como funciona o arquivo da televisão. Eu tenho a alegria e a honra, porque esse cara é um amigo muito especial, que eu gosto muito, que eu admiro muito, e que é um produtor de televisão, que trabalhou e trabalha com produção de TV, programa ao vivo, programa de auditório, ele fez de tudo, até arquivo da SBT. Isso é um prato cheio para a galera que gosta de arquivo, principalmente falar do SBT, que tanto se discute. Ricardo Pereira, meu querido amigo, obrigado por ter aceito esse convite. A gente já estava querendo falar disso há muito tempo. O Ricardo tem uma experiência enorme na televisão, ele trabalhou em grandes programas, ele é um cara de um talento incrível, além disso, é um ser humano fantástico. Ricardo, obrigado por ter aceito o convite, estou muito contente de ter você aqui para falar dessa profissão louca e apaixonante que é ser um produtor. Obrigado, Ricardo. Imagina, Fábio, eu que agradeço aí pela oportunidade, fiquei super feliz quando eu recebi o convite. E o Fábio é muito engraçado porque a gente começou a gente começou a amizade mesmo pelas redes sociais, amigos em comum, e tem aí, vai tipo década já, posso dizer assim, Fábio? Acho que sim, né? Uma década de amizade já. E a gente se viu ao vivo e a cores só uma vez até agora, e já foi do caralho, a gente manteve a amizade de lá pra cá. Ele também, eu tenho esse perfil também totalmente nostálgico, adoro TV, adoro coisas antigas, bastidores, adoro rever arquivos antigaços das emissoras. Então, para mim, adorei o convite e é sempre bom falar um pouco dos bastidores, né? O que acontece, como que fica pronto aquela coisa toda, como é um programa para ir para o ar, o que é necessário acontecer, né? Porque normalmente o pessoal de casa acaba não sabendo de fato, né? Que tem uma longa jornada até tudo acontecer de fato, ao vivo ou gravado, enfim. Tem todo um bastidor aí. Mas agradeço pelo convite, imagina. Não, imagina, eu que fico contente de ter você aqui. Eu acho que é muito legal, porque a gente sempre. Muita gente não conhece como funciona uma televisão por dentro, não conhece como funciona, por exemplo, você que por tanto tempo esteve ali no Domingo Legal, não faz ideia como é que é o programa de auditório e como funciona o programa de auditório. Então a gente vai falar sobre tudo isso e tantas outras coisas, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente, nesse ano, a gente perdeu o Silvio Santos, né? E você estava lá atuando no SBT naquele momento, e a gente ouviu muito de artistas, jornalistas, enfim, celebridades falando da morte do Silvio. Eu queria que você falasse, Ricardo, você que está ali por trás das câmeras, você que viu de fato a galera que trabalha ali, né, colocando a emissora no ar, como é que foi o sentimento com o pessoal dos bastidores? Como é que foi o clima ali de todo mundo com a perda do Silvio? Como é que você viu esse momento dentro do SBT? Cara, foi muito. Vou usar uma palavra, mas assim, foi muito esquisito. Assim, por quê? Já fazia um tempo já que ele não ia até a emissora, né, presencialmente. A gente sabia que ele continuava. Sempre a palavra final continuava sendo dele, né, através de ligação, através das próprias filhas. Mas já fazia um tempo que ele não ia para a emissora, então a gente já não via ele há um tempo já, né? Mas sabendo que ele oficialmente não estará mais presente com a gente, né, nem de longe, né, nem da casa dele, é um sentimento muito estranho, porque eu entrei no SBT há 15 anos atrás, ele estava super nativo ainda, eu cheguei a participar de algumas gravações do Troféu Imprensa, ajudando nos bastidores, então
Meu, foi engraçado quando fui cumprimentar. Ele sempre no final da gravação vai cumprimentar todo mundo. Enfim, cumprimenta bonitinho a galera. No dia que ele me cumprimentou, eu peguei na mão dele, cara, foi uma coisa mágica, assim. Falei, caralho, tipo, Silvio Santos, sabe? Assim, eu vou ficar o dia inteiro sem lavar a mão, porque, mano, que momento é esse? E, enfim, então ele sempre foi mega blaster presente na emissora, né? Que foi a realização do sonho dele. E de repente, com o passar do tempo, a gente e percebendo que ele já estava pela idade, pelo cansaço, para ele curtir também a família, né? Nada mais justo. Ele já não estava mais tão presente lá. E, mas assim, querendo ou não, a gente sabia que ele estava vivo, estava lá, né? Tipo, seja por telefone, seja através das filhas, mas cair a ficha que ele não está mais vivo, que não está mais presente com a gente aqui na Terra, é muito foda, é muito surreal, assim. Tipo, então, todos os funcionários ficaram super tristes, sabe? Foi foda, assim, foi um clima péssimo, mesmo sabendo que ele já não estava lá mais presente com a gente durante um bom tempo, foi um clima muito ruim, assim. E até hoje é difícil cair a ficha, né? Tipo, cara, Silvio Santos não tá mais presente com a gente, como assim? Sabe, parecia uma daquelas peças que você nunca imaginaria que um dia ele já não estaria mais com a gente, sabe? Aqueles nomes mega importantes, tipo Hebe, Dercy Gonçalves, Gugu, sabe? Então, assim, tem alguns nomes, os mais nostálgicos que estão aqui com a gente agora também, que sabem dessa importância, dessa dimensão, que a gente imagina assim, cara, nunca vai morrer. Imagina, são nomes intocáveis, assim, vão ficar aqui com a gente para sempre. Só que não é assim que acontece, né? Então, é esquisito, é essa palavra, é muito esquisito saber que ele não está mais presente com a gente, assim, isso eu acho que bateu com todos os funcionários mesmo, assim, porque é um carinho imenso, né? Uma coisa que eu achei bonita, né, de tantas homenagens que os funcionários fizeram, foram depositar flores, né, na vaga Na deles. vaga. E a gente vê que é o seguinte: o Silvio ele vai, a figura vai muito além do animador. Ele é o empresário, ele é o patrão, ele é uma figura que mesmo não estando aqui hoje fisicamente, ele continua. É muito louco isso, né? Eu acho que se torna. É claro que ele morreu já numa idade avançada, ele já estava fora da televisão, ele já estava fazendo uns 2 anos que ele não gravava, mas mesmo assim é um impacto muito forte mesmo, né? Porque não é uma questão apenas da pessoa, que é claro, isso qualquer perda é horrível. Nós perdemos um pouco também da nossa história, né, Ricardo? Ainda mais você que esteve ali na emissora dele, prestando um serviço para ele, né? Participando ativamente do trabalho que era o sonho dele, né? Então, eu imagino que para você e para os outros funcionários ali que não puderam falar publicamente foi também um negócio difícil, né? Foi, e no meu caso, além de funcionário, pesa muito no sentido assim, eu sempre fui SBTista, né? Então, desde criança, eu era o tipo de criança que mandava cartinhas para emissora, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar aí com vocês, sabe? Sabia a grade completa. Eu sempre tive um carinho muito gigante pelo SBT, né? E automaticamente, claro, pelo Silvio Santos. Então, assim, o SBT me ajudou a ter uma infância feliz, a ter uma adolescência feliz com seus programas, sabe? E então eu tenho um carinho muito gigante pelo SBT. E de repente saber que a pessoa que foi responsável em criar tudo aquilo, né, não está mais entre nós, assim, é chocante, é muito louco, assim, era o sonho dele, né? Ele cresceu idealizando e montando uma mega emissora que cativou aí milhões e milhões de pessoas e chegou aonde chegou, né? Sendo a segunda maior emissora do país. E então, pra gente que tem esse carinho ainda maior por ser SBTista, por gostar da grade, por ter crescido acompanhando os programas infantis, depois os programas adolescentes, depois os programas adultos. Então é muito triste mesmo, né? Ele fez parte da nossa história. Então é surreal assim saber que ele não está mais entre nós, assim.
Realmente é uma coisa que até agora a gente fica pensando, eu fico pensando nisso, e olha o SBT, às vezes olha uma propaganda da Telecena e eu falo, caramba, não tá mais aqui para isso, assim, é muito louco mesmo. Mas Até olha, mesmo o programa Silvio Santos, né, com a pois Patrícia é, apresentando brilhantemente, mas uma sensação agridoce, né, um programa Silvio Santos sem o Silvio Santos mais. Então, fica aquele sentimento agridoce, né? aí vai minha opinião pessoal, né? Eu acho que aí poderia se fazer uma transição, retirando o nome dele, e mantendo com a Patrícia. Eu acho que isso deveria ser uma transição. Acho que vai acontecer isso, não agora, mas acho que seria saudável, né? Eu acho que, estou dando minha opinião de visão, acho que o SBT, ao longo agora, depois de alguns anos, ele precisa caminhar com as próprias pernas, mantendo o legado do Silvio, mas caminhando, porque a Patrícia está indo bem, está tendo uma ótima audiência, está seguindo a fórmula do pai. Eu acho que isso é legal, mas eu acho que para o SBT continuar, isso não é apagar legado, é seguir em frente, nunca esquecendo a obra dele. Ele nunca vai ser esquecido, né? Eu tenho o SBT mais para isso, né? Que é uma coisa fantástica, né? Tem o Mais Silvio Santos, que é um canal que Sim. passa programas dele 24 horas por dia. Então, Não, que é até mesmo perfeito. a New Generation, né, que não é da nossa idade, Fábio, eles vão ter acesso a quão brilhante era Silvio Santos, né? Então, vai ser legal essa transição também dos jovens passarem a conhecer quem foi Silvio Santos, até mesmo para não ficar apagado na memória das pessoas, né? Sim, sim. E outra coisa, né? Também vão entender como é que aquilo foi pro ar, né? Tipo, como certas coisas iam pro ar Ai, meu e iam filho. pro ar, eram outros tempos, né? Sim, Então isso é a muito magia dos interessante. anos 90, a magia do começo dos anos 2000. Sim. Nossa, que maravilhoso. Bom, Ricardo, vamos lá. Eu queria que você falasse, que aí a gente vai igual o Jack Stripador por Uhum, partes. Fala para mim todos seus cargos dentro do SBT. beleza. Quando eu entrei no SBT, eu entrei como estagiário no arquivo da emissora. Então, eu fiquei 2 anos e meio no arquivo. Como estagiário, eu decupava os programas do SBT. Então, tipo, todo dia a minha rotina era chegar, pegar. Tinha alguns estagiários, né? Então a gente se dividia entre a gente. Tipo, cada um ficava com, sei lá, uns 4 programas na grade para de repente assistir e decupar. Decupar, pelo menos naquela época, não sei como é que tá agora, mas era aquela coisa, a gente assistia o programa na íntegra e ia anotando todos os detalhes que aconteciam no programa. Então, sei lá, musical Débora Blando no Ratinho, Ratinho cai no palco, Ratinho manda beijo para tal pessoa. Então a gente decupava tudo mesmo, tintim por tintim, para colocar depois no sistema e facilitar a vida de todo mundo. Então, assim, eu preciso das imagens, todos os tombos que o Ratinho já recebeu no palco, já levou no palco. Então, através desse sistema, a gente conseguia localizar qual que era a fita, né? No caso, na época era fita, agora é mais disco. E então, qual que era a fita que tinha essa imagem para a produção pegar, ingestar e usar. Então, essa função dos decupadores é de extrema importância, assim, nas emissoras de TV, porque facilita a vida de localizar essas imagens, sabe? Para não precisar também pegar trocentas fitas para tentar achar, talvez, essa imagem. Então, era muito legal. Então, imagina para mim, então, entrando na emissora que eu sempre sonhei em trabalhar, e tendo acesso a essas imagens incríveis, porque daí os decupadores pegavam tanto os programas recentes para decupar, quanto os programas antigos. Então, no meu caso, eu pegava Domingo Legal Antigo para decupar. Então era sensacional ver os musicais de antigamente, o Gugu, a Prova da Banheira, clássicos assim, e decupar e colocar no sistema. Era do Deixa eu caralho. tirar uma dúvida dessa questão do arquivo. Você falou, isso a gente está falando o quê? De 2008, 2009 ou não? Foi isso que eu Foi por entrei, aí. isso mesmo, Como é 2009. que, nessa época, como é que funcionava o arquivo? O SBT, ele passava por um processo já de digitalização ou era tudo em fita mesmo? Como é que era? Cara, quando eu entrei, estava começando a transição de beta, que eram as fitas, né, para o disco, que são os PFDs. Então estava começando a acontecer essa transição. Digitalmente falando, não estava acontecendo ainda. Haviam planos para que isso acontecesse. Isso tinham planos. Mas, se eu não me engano, por questões financeiras, naquela época era
se hoje já é caro digitalizar as coisas, imagina aquela época. Então era um valor muito elevado. Então, quando eu entrei, ainda não estava acontecendo essa digitalização da emissora. Era só essa transição de beta para disco mesmo. E aí, por exemplo, o que todo mundo fala, e até já, a gente já viu alguns vídeos tal do arquivo do SBT, que a gente vê que é tudo muito organizado. E aí tem muita gente que sempre lembra daquela foto da Bandeirantes, dos arquivos da Bandeirantes dentro de um banheiro e tal. Então, assim, todo mundo, será que é assim? Muitas pessoas se questionam, né? Até quando eu fiz com a Daniela Pinheiro, que era uma arquivista da Globo, também questionei. A organização do SBT em torno de todo o arquivo dela, do que você viveu nesses 2 anos e meio, até também em outros anos e tal. Como é que é isso? É bem organizado? É bem cuidado? Como é que funciona essa questão dentro do arquivo do SBT? Sim, cara, é extremamente organizado. Extremamente organizado, climatizado na temperatura ideal para que as fitas, para que os discos permaneçam bonitinhos forever, sem danificá-los. É um espaço gigante que são 2 andares, né? Então, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, onde ficam os conteúdos mais antigos, né? Velho, parece, não, é uma empresa, né? Mas assim, é como se fosse. É tudo dividido por ruas, tudo dividido por endereço, para facilitar a sua vida para achar os conteúdos. Então, assim, é extremamente organizado. E fora fita, betas e afins, tem até mesmo, depois acabou chegando, acho que você vai se recordar, quando o SBT começou a exibir produtos da Manchete, né? Chica da Silva, a Pantanal e tudo mais. Então, primeiro chegou no SBT naqueles arquivos gigantes. Precisava passar ainda para fita, né? Precisava limpar. Chegaram quadruplex, é isso? Chegaram como se fosse. Sim, aqueles tijolão. Isso é interessante, Ricardo, a gente falar disso, porque muita gente achava que vieram de fitas VHS. Pantanal, ou enfim, a Ana Raiz é Trovão. Não, veio naquelas fitas de emissora mesmo. Cara, pelo menos o que eu vi, o que eu tive acesso, não eram fitas VHS, era tijolão mesmo que precisava passar, aí sim, para fita ou para disco, para ir para o ar. Mas não era VHS, era tipo tijolão mesmo, assim. Então lá também, tudo bem, tipo, não catalogado, tá bonitinho também sendo preservado nesse arquivo gigante, maravilhoso. Então, assim, é nota 1000, assim, eu não cheguei a visitar outros arquivos de outras emissoras, mas eu acredito que a do SBT, se não for a mais completa, é uma das mais completas nesse sentido de armazenamento mesmo, de cuidado com os materiais, sabe? E aí você ficou esses 2 anos fazendo a decupagem ou você teve algum outro tipo de trabalho dentro do arquivo? Então, eu fiz a decupagem durante um ano, que daí depois de um ano, eu já fui efetivado. Então, eu fui efetivado, quem faz as decupagens são os estagiários, né? E, pelo menos na minha época, e depois eu fui efetivado. Sendo efetivado, eu passei a atender as produções. Que aí sim, as produções iam até o nosso departamento e, olha, Ricardinho, eu preciso de vários selinhos da Hebe. Então, eu que entrava no sistema, achava as fitas, pegava a fita, fazia a liberação para as produções, recebia as fitas de volta, dava baixa no sistema. Então, daí eu comecei a fazer mais essa parte administrativa, digamos assim, do arquivo, né? De final de semana, quando era mais tranquilo, continuava decupando materiais, até mesmo para ajudar o pessoal, mas depois eu passei mais por essa parte mais administrativa. E nessa época também foi quando eu comecei a... Porque, assim, até então não tinham, digamos, pesquisas prontas. O que seriam pesquisas prontas? Tipo, Ricardo, preciso de uma lista de todos os programas que o Patofu foi no SBT. Quando o pessoal ia pedir isso, eu tinha que começar a pesquisa do zero. Não tinha pronto isso. Então, para facilitar a vida, eu comecei também a fazer essas pesquisas prontas. Beleza, fiz esse levantamento para a produção X, então já vou deixar aqui, olha, pesquisa, Patofu, todos os programas do SBT. Comecei a deixar esse conteúdo pronto. Isso também foi facilitando a vida lá do pessoal do arquivo. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre achava algum jeitinho para ir meio que inovando, digamos assim, mas para facilitar a vida mesmo lá do departamento. Depois do arquivo... então, daí no arquivo...
eu comecei a ter também contato mais com as produções, e como eu já tinha esse interesse de ir para programas de entretenimento, né, eu comecei a ter cada vez mais contato com o pessoal da produção mesmo, daí eu comecei a ajudar alguns programas, mesmo estando do arquivo, né, então, sei lá, o Festival SBT 30 anos, então como eu era SBTista, manjava pra caramba, então de uma forma ou de outra eu acabava ajudando eles também a localizar esses materiais mais efetivamente. O Cacetadas Engraçadas e Desastradas, não sei se você lembra, mas era com a Ellen Gazzaroli, tinha o Babu, que era um boneco laranja gigante. Comecei a ajudar eles também, que tinha um quadro de arquivo dentro do Cacetadas, então também foi bem legal. E daí chegou um momento que eu já queria muito ir para produção e surgiu uma oportunidade para eu ir para o Domingo Legal, o que para mim também foi surreal, porque imagina, eu cresci assistindo o Domingo Legal, imagina, desde o começo com o Gugu. Então, aqueles que entregam a idade, né? Desde o começo com o Gugu. Então, Isso é triste, né? Falar assim é triste, né? Eu trabalho com muita gente jovem, né? Sim. E eu falo, que aquilo lá, não lembro, não sei o que você está falando. É duro, Ricardo. Nossa, sim. Às vezes eu solto umas piadas assim, old generation, às vezes eu solto, falo de artistas da nossa geração, e é surreal saber que os mais jovens não sabem quem é. Tipo, sei lá, não sabe quem é Dercy Gonçalves, não sabe quem era a Hebe. Como assim não sabe quem era a Hebe? Tipo, os mais novinhos realmente não teve acesso, não sabe realmente quem é. Né? É surreal. Daí eu acabei indo, daí fiz algumas entrevistas, graças a Deus deu tudo certo, eu acabei indo para o Domingo Legal. Lá, a primeira já era com o Celso na época, o Gugu já tinha ido para a Record nessa época, então já era com o Celso, já peguei essa fase do Celso. Então a primeira coisa que eu fiz no Domingo Legal foi aquele quadro gigantesco, Construindo um Sonho, que era reforma de casas e apartamentos. Então foi sensacional, porque eu já cheguei já numa coisa grandiosa, foi do caralho para aprender tudo de uma vez, porque, a gente comentava, quem fazia Construindo um Sonho consegue fazer qualquer outro quadro, porque é gigante. Como é que funcionava a dinâmica desse quadro? Porque realmente acompanhar uma obra, né? O cara vai fazer uma casa, e a gente sabe que às vezes a obra atrasa, né? O programa tem o deadline, porque precisa entrar no ar. Então, assim, realmente, você ter um programa de televisão, uma obra, se uma obra dentro do apartamento já é difícil, imagina com um programa de TV. Como é que funcionava essa dinâmica, Ricardo? Cara, era surreal e, graças a Deus, tinha uma equipe muito boa, porque, assim, quando eu entrei, aconteciam 2 obras ao mesmo tempo. Paralelamente, tinha uma obra de um apartamento e uma obra de uma casa. Então, assim, imagina, eram 2 equipes divididas, uma acompanhando o apartamento, outra acompanhando uma casa. E, tinha que ter muito... tinha que ser muito organizado para nada dar ruim, porque tinha um cronograma a ser cumprido. Então, olha, em 15 dias a gente vai reformar um apartamento. Então, imagina, se para fazer uma reforminha boba num banheiro da vida nosso já demora dias e dias, imagina um apartamento inteiro em 15 dias. É muito surreal. E, paralelamente, uma outra equipe está demolindo uma casa, construindo uma casa do zero, porque casa normalmente não tinha muito o que fazer, tinha que demolir mesmo, né? Então, era surreal. Então, assim, tinha todo um processo, né? Então, tinha algumas pessoas que ajudavam a escolher a história, né? Algumas pessoas que visitavam as famílias para entender direitinho a história, como é que era, até mesmo para saber a realidade, né? Pode ser que na carta ou na inscrição pela internet vai que a pessoa mentiu alguma coisa, né? Mora numa mega casa, enfim. Então rolava essas visitas também para saber qual é que é. Aí já teve algum caso que alguém tentou engambelar ou não? Cara, pelo menos das visitas não que eu me recorde, viu, Fábio? Mas é aquela coisa, era mais questão de merecimento mesmo. Então, às vezes, uma família precisava absurdamente mais que a outra. Por mais que a história também fosse triste, aconteceu alguma coisa que fez a família, de repente, não conseguir investir tanto na casa, então a gente levava mais em consideração
quem precisava mais, né? Quem tinha uma história de vida mais, de mais necessidade mesmo, e porque assim, é aquela coisa, né, Fábio? A história não adianta só ser uma casa caindo aos pedaços. A gente precisa de uma história, né? A TV ela é feita de histórias. Então, assim, não adianta a minha casa tá caindo aos pedaços, mas a minha história de vida não ser comovente, sabe? Então, a gente tinha que unir todos esses quesitos para aí sim chegar a escolher aquela história. Daí escolheu a história, aí sim, começava o pega para capar da obra, né? Então a gente se dividia, cada produtor ficava tanto, aliás, várias vezes a gente dormia fora, 15 dias fora de casa, para acompanhar a obra junto com os pedreiros, junto com a equipe técnica, junto com os engenheiros, enfim, até tudo ficar bonitinho pro dia da entrega, que era o dia que o Celso retornava lá. Então, velho, é um quadro gigante, uma logística incrível, assim, para tudo dar certo, para não acontecer atrasos, porque um dia de atraso na obra, mano, já mexe completamente com o cronograma da gravação, né? Aquilo precisa ir para o ar, tinha data para ir para o ar aquilo, então nada poderia dar errado. Então é um quadro gigantesco que eu super me orgulho de ter feito parte, porque realmente quem faz um quadro desse tamanho consegue fazer qualquer outro quadro, porque é uma estrutura gigante, assim. Porque é interessante você falar isso, porque eu acho que muita gente talvez deve pensar assim: conhece a família, mostra a casa, opa, vamos todo mundo embora, e aí fica por conta do pessoal da obra, né, dos profissionais da obra, e o câmera vai lá e filma. Não, você tem que ficar de olho, você tem que saber tudo que vai ser feito, né? Então é legal isso, porque ele é um quadro gigante mesmo, que é um programa de TV, não é um quadro, é um programa isso. de TV. E aí Tanto é que lá fora é um programa, né? É um programa. É um programa. Não, e aí é interessante que você vê, é um programa dentro de um programa, né? Então fica muito mais louco ainda. Tem alguma história que você se recorda desse quadro que foi algo assim que realmente foi tenso, ou foi, sei lá, alguma coisa que te marcou nesse quadro, na questão do seu trabalho, que foi um momento assim que ficou marcado para você? Cara, eu acho que o mais desafiador para mim, que mais mexeu comigo emocionalmente, foi que é o seguinte: lembra do que aconteceu na Boate Kiss? Sim. Em Santa Catarina? A gente tinha acabado de acontecer aquilo e a gente foi fazer Construindo um Sonho em Santa Maria. Então, foi muito pesado no sentido do clima que estava no local, sabe? A gente sabendo tudo que tinha acabado de acontecer. Famílias e famílias que perderam os seus filhos, sabe? Então, eu fiquei lá, acho que uns 15, 20 dias diretão também, acompanhando uma obra de casa lá, né? Para uma mãe que tinha perdido o seu filho. Então, assim, foi um clima muito pesado mesmo, assim, sabe? Foi bad, assim, mesmo. E a gente chegou a entrevistar várias famílias que passaram por essa situação, que perderam entes queridos na Boate Kiss. Então, para mim, fora a logística, né, que é fazer um quadro desse tamanho em outro estado, né, porque daí, tipo, a gente teve que levar uma equipe inteira para lá, sabe? É diferente do que você fazer uma reforma de casa em São Paulo, que o SBT fica em São Paulo. Então, a logística é mais fácil. Então, fora a logística da gente acompanhar isso acontecendo em outro estado, teve todo esse peso emocional também, né? Da gente estar num local que acabou de acontecer uma catástrofe, assim, sabe? Então, para mim, eu acho que foi o momento mais desafiador, assim, desse quadro que eu participei. O produtor, né, Ricardo, ele vive intensamente, né, a questão, né, porque o que o público vê não é nem 20% do que você vê, né? Então realmente assim, o produtor ele acaba tendo um feeling muito forte por todas essas vivências, né? Do tipo, onde vai pegar, o que vai falar, o que vai trazer, né? Então é legal você ter falado nisso, porque o trabalho da produção ele não é apenas você entender a máquina, é você entender a pessoa, né? Sim, porque assim, Fábio, o produtor ele tá lá para se preocupar com tudo
e com todos. Então, assim, eu estou preocupado com a equipe técnica, eu estou preocupado com, sei lá, a faxineira que vai ir fazer a faxina final da obra. Eu estou preocupado com a família, se a família está sendo bem hospedada, se está tudo certinho com a família. Com o apresentador, como que vai ser a logística dele para ir até o local da gravação, se está tudo certo ou não. Então, assim, produtor, vida de produtor é isso, é você se preocupar full time com todos os detalhes, não só de uma coisa. Por mais que na produção a gente, principalmente em produtor, eu percebo isso, que é tudo muito bem divididinho, né? Então, olha, esse produtor vai ser o produtor de objetos, esse produtor vai ser o produtor da externa. Então, por mais que seja totalmente divididinho, não adianta, você acaba se preocupando com o todo mesmo, assim, para tudo funcionar bonitinho, para nada dar errado. Então, você tem que ter realmente tem que respirar, porque senão você acaba pilhadaço, assim, o tempo todo, sabe? E aí você fez o quadro, e Uhum. aí do quadro você foi para o programa direto ou teve algum outro quadro? Como é que foi o seu trabalho no Domingo Legal? No Domingo Legal, ele é dividido por núcleos, né? Então, na época que eu entrei, então tinha um núcleo que fazia só Construindo um Sonho, tinha um núcleo que fazia Telegrama Legal, tinha um núcleo que fazia o Passo a Repassa. Então era tudo dividido por núcleos mesmo. Na época eu fazia parte do Construindo um Sonho. Claro, com a correria, a gente acaba ajudando também no geral, né? Não só aquele quadro específico, mas como Construindo um Sonho já era gigantesco, raramente no período que eu fiquei lá eu conseguia ajudar fazendo outras coisas. Depois do Construindo um Sonho, eu acabei indo para outros núcleos, eu já cheguei a gravar A Princesa e o Plebeu, cheguei a gravar tanto com o MC Gui e depois com o Biel também, e outros artistas convidados da época. Fiz... que mais? Povo Fala, vários outros quadros mais tradicionais, né, que aconteciam, até chegar um momento que eu comecei a ser mais de palco mesmo, né? Então eu comecei a ir todos os domingos, a participar, ajudar no Passo a Repassa no geral mesmo. Comecei a fazer dálias para o Celso. E o lance da dália, eu tenho o maior orgulho de falar, não sei se quem está assistindo sabe, mas dálias são aquelas cartolinas que a gente levanta para mostrar informações para o apresentador, né? Então, na minha época, o apresentador não tinha ponto. O Celso ele não usava ponto. Então, a comunicação dele com o diretor e alguém do palco era a pessoa da dália. Então, eu era o ponto dele, eu era a ponte entre o diretor e ele. Hoje em dia, óbvio, ele já usa ponto, o Júnior, que é o diretor do Domingo Legal, se comunica o tempo todo com ele pelo ponto, mas naquela época não tinha. Então, como saiu um carinha na época que fazia dália para o Celso, automaticamente me chamaram, me convidaram para ser esse garoto dália, né? Uhum. E foi aí que teve uma reviravolta, assim, na minha carreira de verdade, porque, assim, eu me dei muito bem fazendo as dálias, eu sou mais organizadinho, sou meio toque, virginiano na vida, então, tipo, eu consegui fazer do meu jeitinho essa comunicação fluir bem entre o diretor e o Celso, assim. Então, foi uma fase bem legal, fui bastante reconhecido, ganhei algumas oportunidades. Então, assim, foi um momento de virada de chavinha minha, assim, no Domingo Legal. Foi muito legal fazer, assim, as dálias. E daí comecei a fazer um pouco de cada quadro. Teve uma época também que o Sabadão tinha retornado para a grade. E daí, fora o Domingo Legal, que passava aos domingos, teve uma época que o Domingo Legal passou a ter 2 horas e não 4 horas, devido àquele mundo Disney, né? Daí o Celso ganhou também o Sabadão. Daí a mesma equipe fazia esses 2 programas, tanto o Domingo Legal quanto o Sabadão. Daí, enfim, fora as homenagens que aconteceram no programa, que foi surreal fazer, a homenagem por Carlos Alberto. Então a gente chegou a montar esquetes da Praça é Nossa com atores incríveis, assim, como homenagem para o Carlos Alberto. Teve as homenagens, né? O dia que a Hebe faleceu, o dia que o Chaves faleceu. Então, essas homenagens também, querendo ou não, a gente virava a noite lá, produzindo essas homenagens para dar tempo de ir pro ar o mais bonitinho possível, né? Virava a noite caçando imagem e tudo mais no arquivo. E como eu já tinha experiência, eu ajudava ainda mais o pessoal do arquivo a achar essas imagens. Então, tipo, foi uma trajetória, assim,
do caramba. Aprendi muito no Domingo Legal. Fiz um pouco de tudo, externa, palco, edição, fiz um pouco de tudo. E vai ser um período que eu jamais vou esquecer na minha vida, assim, de ter participado um dos principais programas do auditório, né, que ainda está no ar, né? Então, para mim, foi incrível. Não, e que tem uma marca incrível dentro da televisão. Domingo Legal, seja, claro, com o Gugu, que é um ponto assim muito forte de virada no próprio SBT, e com o Celso também, que fez a linguagem dele, colocou, e hoje é um programa que é um programa de, né, ocupa a tarde inteira dentro do SBT no domingo, né? Então isso é muito histórico, né? Hoje o Celso Portiolli, que é o cara que comanda as tardes de domingo, assim, até o início da noite no SBT. E você falou uma coisa muito interessante, você contou uma história que eu acho que é importante a gente falar. Eu queria que você citasse um pouco das suas lembranças. Quando a Hebe morreu, foi num sábado, foi um momento histórico. A gente sabe da ligação do Celso com a Hebe, ia ser um programa com outro formato e tudo mais. Como é que funciona a vida de um produtor quando isso acontece, principalmente quando produz um programa ao vivo? Porque é legal falar isso, porque você tem um programa montado. Vamos lá. Como é que funciona? O Domingo Legal acaba no domingo. Perfeito, acabou o Domingo Legal. Como é que quando começa o Domingo Legal do domingo seguinte? Cara, já na própria segunda. Para você ter uma noção, quem trabalha domingo folga na segunda-feira, né? Porque precisa de um diazinho de descanso, pelo menos. Então folga na segunda-feira, mas nem todos folgam na segunda-feira. Então tem uma equipe que veio no domingo mesmo, que é a equipe mais fixa de vir aos domingos. Faz o Domingo Legal, folga na segunda-feira, mas em paralelo já tem uma outra equipe lá na segunda-feira, já produzindo o programa do domingo. Então as coisas já estão acontecendo, já estão escolhendo o time do Passo a Repassa, já estão de repente marcando novas externas para acontecer, já estão definindo novos quadros, elenco dos games. Então as coisas já estão acontecendo. Então, assim, é uma máquina que não para, Fábio. É tipo full time mesmo. O que acontece é, lógico, ser bem organizadinho para acontecer nas suas folgas, né? Para a pessoa também não ficar, tipo, os 7 dias trabalhando sem descanso. Mas, não para. Então, todo dia o Domingo Legal está acontecendo. Todo dia mesmo, assim. E, por exemplo, quando acontece essas coisas um artista faleceu, vamos precisar fazer uma homenagem, velho, daí é tipo time mesmo, todo mundo se ajudando. Então já cheguei a receber ligações de sexta-noite, de sábado de manhã. Ricardinho, você pode vir para a emissora, você viu que tal pessoa faleceu, vamos fazer uma homenagem para ela. Claro, tô lá. O dia da Hebe foi um desses casos, né, que a gente virou a noite lá no SBT para colocar o programa no ar. E por mais que no arquivo, porque assim, no arquivo, tem uma curiosidade legal de passar para as pessoas, a gente tem ternuras, que a gente chama, né? O que seria ternura? Então eu vou montar uma fita do Fábio com as melhores reações dele aqui no YouTube. Então já tenho isso pronto. Eu vou pegar todos os selinhos da Hebe mesmo. Então já tinha isso pronto. Mas mesmo tendo essas ternuras prontas, velho, é um puta trampo de edição. É a gente pegar essas ternuras, ingestar, montar a edição bonitinho, de acordo com o roteiro, com o texto que os redatores vão fazer, né? Não é só pegar a fita e pá, colocar no ar um monte de cena, assim, sem ter um off, sem ter nada, né? Então, tipo, tem todo esse rolê. Então, a gente até brincava, um humor meio negro, mas a gente até brincava no Domingo Legal, assim, gente, pelo amor de Deus, que nenhum artista ouse falecer de final de semana, por favor. Senão vira um caos, senão o programa que já tá esqueletado, tá montadinho, muda completamente, assim. Então, tipo, a gente brincava, pelo amor de Deus, se alguém falecer, que seja, sei lá, até quarta, sabe? Assim, pra gente montar uma homenagem bonitinho, sem ficar, tipo, ninguém enlouquecido. Porque é legal falar isso, porque eu acho que é o seguinte, a gente tem um ponto assim de que você que está vendo o vídeo agora, você entende que no sábado de manhã, o Domingo Legal está completamente já montado. Já está montado, Sim. já está todos os Roteiro convidados, pronto. tudo pronto. Quando alguém, por exemplo, como foi o caso da Hebe, que morreu no sábado de manhã, então, assim, mudou tudo, cai tudo o programa. O programa ele cai por completo. E aí tem que se montar um programa do zero.
E aí é que vem o trabalho da produção. É muito legal você falar isso, porque é uma correria danada, né? Tipo, eu fico imaginando quem estava no sábado quando o Silvio morreu, né? Você estava ali. Então, eu imagino que ali a parte de produção parou, né? Porque foram mais de 40 horas. Não foram 40 horas, acho que foram mais de 24 horas no ar, sem Foi. parar. Sim, exato, exato. E nesse caso do Silvio, eu já estava em outro departamento, também como produtor, e também envolveu até a parte comercial, porque daí, tipo, não fazia sentido, né? A gente exibiu um programa lindo de homenagem pro Silvio, a emissora dele, sabe? E tipo, eu vou dar um recadinho. Não faz sentido. Então, toda a parte comercial foi derrubada de dentro dos programas. Então, teve toda uma logística também, né? De falar com os clientes, explicar o que tinha acontecido. Claro, todos os clientes entenderam, né? Também, pelo amor de Deus, não tem como não entender, né, uma situação dessa. Mas teve essa logística também. Então, velho, é assim, programa ao vivo é essa loucura. A gente tem que estar sempre, tipo, antenado, porque tudo pode acontecer. Pode acontecer uma tragédia, um acidente, ter que entrar ao vivo, metade do programa, de repente, cai por terra, porque, tipo, precisou entrar um jornalismo ao vivo. Então, é isso. A gente está sempre antenado no que as coisas estão acontecendo e cientes que tudo pode mudar. Nada é, tipo, gravado, assim, sabe? Agora, uma dúvida. O Ricardo, ele foi muito bacana comigo, e eu agradeço muito ele, porque ele foi muito mais bacana do que comigo com a minha esposa, né? Porque o sonho dela era ver o Passo a Repassa, e a gente foi ver o Passo a Repassa ao vivo. Até, não sei, eu já devo ter falado isso aqui várias vezes, mas eu pedi minha esposa em casamento aquele dia, dentro do SBT, porque foi por conta do SBT que eu conheci a minha esposa, né? E até teve a benção do rock, né? Eu entrei na sala do rock, mas ele foi muito receptivo. O SBT de vocês, eu entrei. E aí eu vi, eu olhava, enquanto a minha esposa ficava tão antenada ali no que estava acontecendo no palco, eu olhava para cá. O palco está aqui, então eu olhava para cá, que é onde fica o Ricardo, ficava a Bia, que conheço também, e não é um produtor, são vários. Então eu queria te perguntar, vendo aqui, aquela movimentação, fone, porque o produtor usa um fone, com o microfone aqui, contato com o switcher, né? E com outras áreas, né? Você pode até falar melhor que eu. Ricardo, é difícil produzir o Repasso Repassa? É difícil pela logística? Ou é tipo não tanto? Como é que é? Cara, é uma estrutura, por mais que seja aquele mesmo formatinho, né? Começa com perguntas, tem o momento do pagar as provas, tem a torta, determina com a gincana final. Então, assim, é um game que tem já os seus momentos fixos. Mas mesmo assim, é um game gigante, é um game que fica mais de 2 horas no ar. Então tem a escolha do elenco, tem toda a logística que envolve, né? Desde carro para buscar o elenco até a torta, né? É uma empresa que vai todo domingo fazer as tortas do zero lá no SBT mesmo. É uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas elas são feitas lá na emissora mesmo, no dia que o programa vai para o ar, de manhãzinha. São tortas comestíveis, né? Então é maravilhoso. Você chegou a provar aquele dia, Fábio? Acho que sim, Não, né? não cheguei, não tive oportunidade. Poxa, sabe, mano? Você perdeu, você perdeu. Mas assim, é tipo marshmallow, é maravilhoso, assim. E as provas, é um entre e sai de civil aquele dia, é um entre e sai de prova o tempo todo no palco, provas gigantes, a contra-regra trabalhando o tempo todo para entrar e sair prova, do nada um musical. Então, assim, é um game que, por mais que seja regradinho, tem os seus momentos específicos, é uma estrutura gigante, né? Então, assim, não é trabalhoso fazer o passo a repassa, mas é engraçado que, assim, a produção é tão unida nesse quadro, o Celso se joga tanto no passa, é visível o quanto que ele gosta de fazer o passo a repassa, quanto que ele ama fazer game, sabe? Então, acaba fluindo, acho que você percebeu aquele dia, acaba fluindo, o tempo passa que passa, já passou, sei lá, 2 horas e meia e você nem percebeu, assim.
Então, realmente, é um quadro difícil de se fazer nesse sentido da dimensão. Envolve muita coisa. É prova, é convidado, são perguntas, é o placar, que nada pode dar errado, os musicais que acontecem durante. Hoje em dia também, né, durante o Passo a Repassa, outras coisas acontecem. Então, chama uma matéria, chama uma externa, chama um ao vivo, chama notícia. Então, tudo acontece ao redor do Passo a Repassa também, né? Então, a resposta é sim, é um quadro difícil, mas pelo tamanho dele. Mas a coisa flui tanto, é tão gostosa que, tipo, meu, o tempo passa e você nem percebe, assim, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante, e eu até conversei com um produtor que estava lá, esqueci o nome dele, que ele é um produtor que sempre aparece ali no Domingo Legal. Ele já está há alguns anos, ele é careca. Ah, o Nelsinho. Ele não tá mais... Nelsinho, isso, desculpa, mas Nelsinho. ele é o Nelsinho. Eu até conversei com ele, que eu vi uma coisa que eu achei muito legal. É o contato da produção, das meninas que ficam ali com o auditório. E como o auditório dentro do SBT, ele é tratado, porque o auditório, a forma que... Isso eu não estou puxando sardinha, não, é o que eu vi. A forma que vocês tratam o auditório é como se eles fossem convidados do programa, como se fossem... E é realmente uma ferramenta, mas essa ligação de amizade, de brincadeira, de um contato, né? E eu fui em outros programas de auditório, fui da Globo, e eu não vejo isso. Não sei se mudou. Uhum. Nunca mais fui. Mas quando é no SBT, é muito louco ver o quanto, né, vocês têm essa conexão com o auditório, né? O que o Silvio sempre fez, e isso acho que contaminou vocês, né? Sim. Cara, meu, é aquilo que o Silvio sempre dizia. São nossas colegas de trabalho. Então, elas estão ali, são peças fundamentais para o programa rolar. Imagina uma plateia, sei lá, desanimada, uma plateia com fome, uma plateia que não foi bem recebida. Imagina, elas estão lá para nos ajudar a colocar o programa no ar. Então, elas são peças fundamentais. Assim como os artistas participantes do Passa são fundamentais, a plateia também. A plateia é 50% do programa. A animação delas, a gritaria, a comemoração, torcer pelos times. Então, meu, isso é uma coisa que o SBT sempre frisou muito, a importância da plateia nos programas. Então tem todo um carinho mesmo, desde a hora do momento que elas chegam. Aliás, desde a hora das caravanas, né? O ônibus que vai buscar todo mundo, o lanche que as caravanas recebem, tanto na hora que chega no programa, quanto na hora que vai embora. Então, assim, é tudo muito organizado e pensando no melhor tratamento possível para elas mesmo, sabe? Porque, tipo, é isso, tipo, colegas de trabalho, elas estão lá no dia para ajudar a gente a colocar o programa no ar. Então, elas são peças fundamentais mesmo, assim. Não, é muito legal mesmo, porque fui muito bem recebido lá. Já tinha ido outras vezes no SBT. Por incrível que pareça, eu fui em 2 programas do Celso. E eu vi o Celso em 2 momentos distintos. O primeiro momento dele foi a Bia, que me levou, a Bia Helena, que foi colega de trabalho do Ricardo. Ela me levou para ver o Sessão Premiada. Era visível, isso foi 2007, era visível que o Celso não estava gostando daquilo, né? Era muito visível, assim, pela cara dele, que ele não transparecia isso no vídeo, era fora. E quando eu fui agora, em 2018, nossa, já faz, caramba, Ricardo, quase uma década mesmo que a gente tá Exato. É triste falar, já tá virando 5, 10, 20 anos. Eu fui lá, ele estava feliz, e é realmente muito bacana ver quanto o programa de auditório mexe não apenas com o público, mas mexe com o apresentador, e a gente vê a movimentação da produção, é realmente uma coisa bacana. Vamos entrar no momento TV Fama. Aí é legal, o momento TV Fama. Que o pessoal gosta de uma fofoca também. Eu também, meu filho. Eu adoro. Também. Sem citar nomes, que o produtor vê muita coisa, mas não precisa citar nomes, não. Que até a Marina Machado, que ela é jornalista, ela foi produtora, ela contou algumas coisas também, é claro, não vou perguntar produtor, não tem jeito, ainda mais que você está ali no programa. Teve alguma situação com algum artista filha da mãe, que parece que não é, mas porque parece que é bacana, mas é um pé no saco. Teve algumas situações embaraçosas, não cita nome, não precisa, pelo amor de Deus, mas teve algumas situações embaraçosas que você poderia compartilhar conosco? Cara, não, realmente, sobre citar nomes, não tenho dinheiro para pagar processos. Nem citar nomes. Nem eu aqui também. Nem citarei nomes.
Exato. Mas, cara, assim, algo muito bombástico que eu possa te dizer, não tem. Juro pra você, não tem nada muito assim, tipo, nossa, sei de um caso cabeludo. Pelo menos na minha fase do Domingo Legal, não aconteceu nada bombástico. O que acaba acontecendo mesmo é, de repente, um artista, de repente, ser um chatonildo e a gente não fazia a menor ideia que ela era mais chatonilda no ar, assim, fora do ar, nos bastidores, né? Porque aquela coisa também, né, Fábio? Eu que cresci assistindo televisão, vendo vários artistas, conhecendo muitas pessoas, é diferente de você estar lá trabalhando no rolê, né? Você estar lá lidando com esses artistas, lidando com essas pessoas. Então, de repente, alguém que você pensava que, mano, é simpático pra caramba, vai ser um fofo, não. Às vezes é um cuzão, às vezes, tipo, não trata bem as pessoas. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não só no SBT, mas todas as emissoras, independente do programa, acaba acontecendo, né? De repente, a gente que é da produção acaba tendo um contato com algum artista X e que a gente não imaginava que seria tão chato, que seria estrelinha, que tem um ego muito gigante, sabe? Então, isso acontece bastante, assim. Mas também aconteceu ao contrário, vários casos, tipo, de artistas, mano, classe A, assim, que você imaginava que, imagina, não vai nem falar oi pra mim direito. E foram incríveis, sabe, assim, super simpáticos, gente como a gente mesmo, assim, sabe? Então, é engraçado. Então, mas assim, de caso cabeludo mesmo, pelo menos na minha fase de Domingo Legal, não chegou a acontecer. Foram mais esses casos mesmo, de repente, ter os seus chatonildos que a gente não imaginava que seria tão chatonildo assim, sabe? Eles são minoria? Cara, são minoria. Vou te dizer que são minoria mesmo, assim. E é engraçado também que, por exemplo, no Domingo Legal, quem vai já sabe a vibe. Então já sabe que é uma grande diversão, que é para pagar mico mesmo, levando torta na cara, que é para dar risada, que é para se jogar, que é para brincar com as provas. Então, digamos que 90% das pessoas que vão no Domingo Legal, que participam do Passo a Repassa, já sabem da vibe, já sabem que estão ali para brincar, sabe? É para se divertir, é para passar uma tarde gostosa com a gente. Então, mas sempre tem aqueles que de repente, aceita, vai e de repente, não quero levar muita torta na cara. Não quero passar vergonha. Daí a gente fica, mano, mas então por que aceitou, né, gato? Tipo, você sabe que é um programa, é um game, é para se divertir, para fazer o pessoal dar risada. Então, é isso. Então, tipo, 90% das pessoas que vão já sabem que é para se divertir. Então acaba sendo mais fácil pra gente, sabe? A gente não tem tanto ataque de estrelismo, digamos assim. Não, porque eu acho que assim, o programa tá lá. Quem não conhece é que realmente não tem uma televisão dentro de casa, né? Mas Exato. enfim, né? Tipo, a gente não entende porque às vezes, né, a pessoa não aceita. E outra, falaram até a Nívia Maria, né? Foi a Nívia Maria que foi. Gente, E eu acho que assim, é uma grande imbecilidade falarem por que ela foi lá, porque nada que um programa de entretenimento vai desmerecer qualquer pessoa, e ninguém está ali para ser desmerecido, né? É uma brincadeira como qualquer outra, e eu acho que muita gente às vezes vai num ponto de que tudo é muito intelectual. Estamos no Brasil, acho que as coisas não funcionam assim, né? Você pode ao mesmo tempo ouvir música clássica e assistir o Passo a Repasso. Então, é muita coisa. E tem, né, Ricardo? Eu acho que tem muito isso para você, que é um profissional da televisão, ou para que eu, que estou aqui, gosto, preservo, pesquiso a televisão, há um preconceito em torno disso, né? E até eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa que você vê. Você é um cara que trabalha em televisão e gosta do veículo. Muita gente fala que tem muita gente trabalhando na televisão que não gosta do veículo. É verdade? cara, sim, sim. Não digo muita gente, porque se você tá lá trampando, é porque você de alguma forma gosta, pelo menos um pouco, né, da profissão e tudo mais, mas sempre tem aquelas pessoas que, tipo, parece que não jogam, não estão no time mesmo, assim, sabe? Que jogam contra, sabe? Então isso a gente sente, sim, de algumas pessoas, graças a Deus é a minoria. E só salientando uma coisa sobre o Passo a Repassa, que eu acho muito legal. Você comentou da Nívia Maria, eu acho que é ela mesma, o nome dela, né? Que era da Globo e tudo mais. O Passo a Repassa, ele é
é incrível, assim, ele é o game mais conhecido de TV no Brasil, assim. E acabou sendo até o sonho de vários artistas participarem do Passo a Repassa. Quanto artista que foi lá participar com a gente e que falava, Celso, era o meu sonho participar do Passo a Repassa. Era o meu sonho levar provar a torta. Era o meu sonho brincar aqui, sabe? E era engraçado que tinha até artistas, nomes gigantes, que eu também não vou citar para não ser processado, mas que chegou até a gente, olha, gente, meu sonho é participar do Passo a Repassa, mas, sei lá, a minha gravadora não deixa. A minha gravadora acha que eu vou pagar mico, não vai ser bom para minha imagem, então infelizmente eu não vou poder ir. Então isso chegava até a gente, que às vezes não era nenhum artista, às vezes era um empresário que barrava, às vezes era a produtora que como é que fala? A gravadora que barrava. Então, assim, a gente sabe que o Passo a Repassa chegou num patamar que, tipo, artistas gigantes gostariam de participar. Mas por N motivos acabam não indo, assim, né? Então, assim, nomes que a gente jamais imaginava que ia brincar no Passa, tipo a Nívia Maria, o pessoal do Cacete e Planeta, nomes, assim, gigantes, ex-globais, e de repente estão lá, porque eles gostam, eles fazem questão. Mano, é um puta game show acontecendo num domingo à tarde. Então, uma mega visibilidade também é bom para sua imagem, sabe? Mas é isso, assim, é muito engraçado ver a importância que um programa de auditório tem na vida das pessoas, sabe? Sim, não, e junto com a novela, é o produto mais valioso da televisão brasileira, né? Então, acho que a novela e o programa de auditório, eles andam muito juntos, assim, porque é o popular, né? É uma questão que todas as classes sociais assistem, né? Então, realmente tem um impacto forte. Agora, chegando aqui na reta final do nosso papo, que eu acho que é muito interessante, você falou produção de marketing, né? E Isso. você foi um produtor de marketing. Então, vamos lá. Eu sempre via no teu Instagram, a gente vai botar depois. Teu Instagram é aberto, né, Ricardo? É aberto, é aberto. O Ricardo é influenciador, gente. Eu vejo as postagens dele, ele brinca lá. Eu vou colocar na descrição o link. O que eu E meu sempre nome, inclusive, é mais até mesmo para tirar um sarro da minha vibe também, é Rick Famoso Quem? Porque quando eu falava, onde você trabalha? Eu trabalho no SBT. Então você é famoso. Só que não, né? A gente tá lá nos bastidores, na produção, na correria louca. Então, tipo, eu brinco comigo mesmo, assim, Rick Famoso Quem? Porque, tipo, famoso não, né? Tipo, a gente era da produção. Então, Mas tá ficando famoso, saiu na Contigo. Ai, sim. Meu Deus, que rolê aleatório. Mas enfim, saindo contigo. Mas é isso. Mas assim, depois do Domingo Legal, eu fiquei lá, tipo, 7 anos, assim, direto, praticamente. E depois eu fui para o departamento de merchandising da emissora, né? Então eu fui, ainda como produtor, eu fui produtor de merchandising. E o produtor de merchandising, a gente se dividia lá também, cada produtor ficava com uns 4, 5 programas para produzir, mas só que assim, focando nos merchandisings. Então assim, fechou Coca-Cola, o executivo fechou Coca-Cola. Então automaticamente vem para mim, vem para o produtor e a gente faz acontecer. Então a gente que vai entrar em contato com as agências, a gente vai verificar o que vai precisar de texto, de logo do telão, GC, QR Code, produto na bancada, ou se vai ser uma coisa mais grandiosa. Não, a Coca-Cola vai querer fazer uma prova dentro do Passo a Repassa. Então já é uma outra logística também. São orçamentos que rolam. Então o produtor faz acontecer tudo que envolve marcas, tudo que envolve merchan dentro dos programas. Então é isso que eu fiz também durante 5 anos praticamente. Então eu saí do Domingo Legal, durante esses 5 anos, então eu fiz um pouco de cada programa, assim, já fiz a Praça é Nossa, voltei a fazer Domingo Legal, né, então foi bem legal para mim também, já conheci o pessoal, enfim, já era entrosado, fiz Eliana, fiz Agora Minha Mulher Que Manda, fiz um pouco de noite também, foi incrível fazer de noite. Então fiz um pouquinho de cada programa também. Foi legal que eu peguei um pouco de experiência de cada programa também do SBT. Você era responsável, por exemplo, vamos supor, Coca-Cola. Aí eles vão anunciar no de noite que estão lançando novas garrafas e tal. Você era o responsável por pegar esses objetos, posicionar. É uma questão assim, que eu queria entender. Até eu não entendo tanto. Porque, por exemplo, tem a Coca, como você falou, a Coca tem uma agência de marketing. O posicionamento, a questão, quem tem a ideia?
É o marketing da Coca ou o SBT que faz esse apoio para a produção do programa? Como é que funciona isso? Na verdade, depende muito do cliente, Fábio. Então, por exemplo, tem cliente que já chega com uma ideia fechada. Olha, sim, domingo legal, eu vou querer tal prova, eu vou querer que aconteça assim, assim, assado. Então, tem cliente que já chega com a ideia mastigadíssima. A gente só faz acontecer. Assim, só, parece simples, né? Não, a gente faz acontecer. Mas, assim, a ideia em si chega pronta. Tem clientes que aí sim preferem que o SBT crie algo, até mesmo para ficar o mais redondinho possível, de acordo com o formato daquele programa, né? Com a forma que o apresentador fala. Então, daí sim, esses clientes que já querem que o SBT monte uma ideia, tem um departamento também no merchandising, que é o time de criação. Eles criam toda a prova, o contexto da ação, para o cliente validar. O cliente validou, aí sim volta para a gente e a gente faz acontecer. Então acontece das duas. Tem redatores também nesse time lá. Então tem essas duas formas. Tem cliente que já chega com a ideia pronta e a gente só executa. E tem cliente que prefere que saia da gente, saia essa provocação da emissora mesmo. Olha, o que vocês acham de ser a prova ser no momento da torta na cara, daí a torta vai estar com uma cor diferente, daí acontece tal coisa, a gente usa tal pessoa do elenco. Então, sai também desse time de criação essa provocação para o cliente validar ou não, sabe? Então, acontece dessas duas formas. E até é interessante que todo mundo tem uma discussão. A TV aberta está morrendo, a TV sei lá o quê. A gente sabe que a televisão aberta existe porque nós temos os reclames, que são os anúncios, merchans e tudo mais. Não está morrendo, né, Ricardo? Eu lembro que eu via você trabalhando muito, sempre tinha novas campanhas, então a televisão ela continua sendo um veículo forte para anúncio, né? Sim, forte, popular. A gente sabe que mesmo com o crescimento da internet, isso não tem nem como negar, né? Hoje em dia as empresas preferem mais pacotes, na verdade. Então, assim, eu vou fechar uma ação no Domingo Legal, mas eu quero que essa ação, o recorte dela também vá para o YouTube, eu quero que tenha uma cena exclusiva para ir para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok. Então, a gente sabe que esses pacotinhos, sim, estão cada vez mais importantes, né, na emissora. É uma verba bem bacana que acaba entrando também o digital nas emissoras, né, sem ser necessariamente na TV aberta. Mas é inegável, Fábio, o quanto que a TV aberta ainda tem um alcance gigante, tem uma mega importância, é popular, né? Então nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então tem milhões e milhões de pessoas que usam a TV aberta, usam só a TV aberta, né? Acabam não se conectando tanto, nem todo mundo tem dinheiro para ter uma conexão boa de internet em casa, né? Então tem isso. Então a TV aberta continua sendo mega importante. Uma coisa que a gente percebia bastante, por exemplo, no Domingo Legal, quando o Celso divulga um Instagram de alguma marca, Fábio, sério, aumenta muito a quantidade de pessoas acompanhando aquela marca, ou o arroba de algum artista. Assustador no bom sentido, o quanto que tem esse poder mesmo, assim. Então as pessoas acham, imagina, a TV aberta tá morrendo. Não, só tá acontecendo uma transição mesmo, que nem antigamente, você se recorda, eu acho que diziam bastante, as rádios vão morrer. Sim. Não, está acontecendo uma transição. As rádios também estão online, né? Estão aí, tipo, exibindo também no YouTube, em outras plataformas o seu conteúdo, mas continua firme e forte, né? Para a pessoa ouvir no carro aí e tudo mais. Então, eu acho que é mais essa transição realmente, mas assim, dizer que está morrendo, velho, muito pelo contrário. As marcas continuam bem interessadas e bem interessadas cada vez mais no diferente mesmo. Então, por que não fazer uma ação dentro do programa e que a gente grava também um conteúdo exclusivo para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok? Então, isso que está cada vez mais acontecendo também. Não, é muito bacana esse trabalho, porque muita gente acha que é só botar o produto ali e o apresentador ler uma nota, por exemplo. Não é isso. É uma logística muito grande. Tem o departamento para isso, né? Eu acho que as pessoas falam bastante de que acham que é simples. Não é. Tem a produção, o produtor, como o Ricardo ele é a alma dessa máquina, né? Porque, claro, tem um câmera,
tem outros tantos profissionais valiosos dentro desse veículo de comunicação, mas a produção, ela e acho que nessa 1 hora que a gente teve, a gente conseguiu ver o quanto esse trabalho é incrível. Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, eu lembrei, eu só a minha memória que tá ruim demais, que era... Tem uma garota propaganda sensacional que é do ômega 3, é isso? Como que é o nome dela? Araci, maravilhosa. É interessante porque, assim, às vezes muita gente brinca, faz meme, mas ela é uma peça muito importante nessa questão do merchandising. Então, assim, eu acho que é até legal você falar, ela virou meme, muita gente... Isso vende também, né? Dentro da TV, quando uma pessoa vira um meme, ou às vezes brincam com ela pela voz dela, tal, ela vende, né? Ela acaba vendendo, né? Sim, ela virou, lógico, além dos produtos que são muito bons e tudo mais, mas, velho, a Araci, a imagem da Araci é a alma do negócio hoje em dia, sabe? É uma pessoa mega simpática. Sério, Fábio, uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci em todos esses anos de TV. Ela é uma graça, uma fofa, muito simpática. E realmente, ela soube aproveitar. Porque assim, ela poderia, ela mesma fala, quando começaram lá atrás, quando ela começou a divulgar os produtos, o pessoal começou a tirar sarro da voz dela, uma voz diferente, engraçada. Então ela tinha duas opções. Ou ela ia, mano, sei lá, ficava chateada e não fazia mais nada, ou ela ia usar isso para ser positivo para ela mesma. Então, tipo, ela decidiu, mano, então eu vou surfar na onda. Então ela sabe o quanto que o pessoal acha a voz dela engraçada, o quanto que ela vira meme, e ela usa isso, mano, como ponto positivo para ela mesma, e a gente acha isso genial, e é isso, quem não conhece a Araci hoje em dia, todo mundo conhece, todo mundo sabe que são, além dos produtos bons, mas sabem o quanto que ela é gente como a gente, o quanto que ela é engraçada, o quanto que ela entra na jogada. Só vou contar uma coisa rapidinho, claro. Que a gente tá mais de 1 hora aqui também, mas assim, só para você ter uma noção da dimensão. Teve uma ação de Spotify que a gente fez por casos de família. E para você ter uma noção, o Spotify, uma das coisas que acabou conquistando o Spotify para fechar no caso de família, foi justamente por ser, uma das ideias era ter a Araci pela primeira vez fazendo merchan de um produto que não era dela. Então a gente teve a Araci fazendo merchan de Spotify dentro do caso de família. Foi surreal e foi uma das coisas que conquistou o Spotify e acabaram fechando. E foi sensacional, tipo, virou meme. Imagina, a Araci do nada numa bancada com celulares e falando de Spotify. Então foi do caralho, assim, foi a primeira vez que a Araci fez uma ação de merchan sem ser um produto dela. Então foi incrível, assim, tipo, olha o poder que ela acabou atingindo por ter essa personalidade bacana, divertida, gente como a gente, sabe? Que legal, e é bacana que você fala assim, que a gente vê ela sempre muito simpática, então ela também é fora do vídeo, ela é uma pessoa... Nossa, uma graça, sério mesmo, uma graça mesmo. E uma das, nesse contexto de pessoas mais simpáticas que eu conheci durante esses 15 anos, velho, eu não poderia deixar de falar do Celso Portiolli. Ele é incrível mesmo, além de ser mega inteligente, manjar de tudo. Ele manja de toda a parte técnica, de iluminação, de áudio, ele manja um pouco de cada coisa. E o quanto que ele é gente como a gente. Né? Porque ele também saiu lá do zero, de baixo mesmo, até conquistar tudo que ele conquistou. Então, ele é uma das pessoas mais simples e mais gente como a gente mesmo que eu conheci nesses 15 anos. Não é porque eu trabalhei com ele que eu tô, tipo, puxando o saco, não. É porque ele realmente é incrível, é sensacional. Acho que você percebeu aquele dia também, né? Sim, eu conheci, eu encontrei com ele 2 vezes. Parece que eu tô falando, sou um amigo dele, não, pelo contrário. só vi ele, tirei 2 fotos e tal. Mas uma coisa que eu vejo assim do Celso, e até falei isso quando o Gugu morreu, que acabou a era dos apresentadores de auditório. Eu acho que, na minha visão, o único apresentador de auditório, que é aquele auditório clássico, hoje é o Celso Portiolli, porque ele é um cara que ele consegue ter aquela linguagem vinda do Silvio, do Gugu e de tantos outros, né, aquela escola SBT, mas um ponto é aquilo, ele é um cara que você olha e ele entende de televisão, ele é um produtor, ele é um câmera, ele é um diretor, ele é um
ele é um cara que, como você falou, da iluminação, ele é um cara que entende o programa de auditório com a linguagem dele. Sinceramente, eu acho que ele é o último dessa leva jovem, porque os outros apresentadores são bons, mas eu não vejo eles com essa verve popular, sem ser agressiva, como é o Celso Portiolli. Como foi o Gugu, né? O Gugu foi, cara, um excelente produtor, né? Ele era um cara além do ponto. Ele era fora da curva, né? E acho que o Celso ele ganha muito por conta disso. Ele sabe o que vocês fazem, né? Sim. É muito fácil você chegar como um apresentador, mas não saber o que vive um produtor, um roteirista, né? Sim. Um diretor de câmera. Então, assim, é muito legal ter visto o Celso Portiolli como ele tem a sinergia com a equipe dele. E eu queria saber agora, Ricardo, para finalizar, o que é ser um produtor? O que é para você a profissão de produtor? Como é que você leva isso no pessoal e no profissional? Como isso mudou sua vida? Cara, produtor, ele faz a magia acontecer, né? Ele faz todo o rolê acontecer. Então, precisou fazer desde tipo, vamos mostrar, sei lá, exemplos de suco, sabe assim? Então, por mais que seja simples, vai precisar de uma mesa, vai precisar de vários copos, vai precisar de sucos diferentes, vai precisar de, sei lá, tipo uma decoração em volta. Então, por mais que seja simples, o produtor vai ter que fazer aquilo acontecer da melhor forma possível, da forma mais bonita possível. Então, nada para um produtor é tipo, isso aqui é super simples. Não, porque a gente vai se dedicar ao máximo para fazer aquele simples, mas da forma mais bonita possível. E, para mim, tem toda essa magia também de ter crescido, assistido os programas, sem ter muito contato com os bastidores. E depois que eu passei a trabalhar de fato, ou até mesmo visitar os programas de caravana também, que eu cheguei a visitar bastante antes de entrar na profissão de fato, para mim era mágico acompanhar os bastidores, a correria dos produtores, o que precisava ser feito. Então, para mim também foi mágico nesse sentido, não só assistir, mas saber fazer aquilo acontecer, né? Então, o quanto que lógico, é cansativo, tem seus perrengues, mas o quanto que é prazeroso ver que todo aquele seu trampo tá indo pro ar da melhor forma possível, o mais bonito possível, e com milhões de pessoas assistindo. É gratificante, sabe? Você saber que, tipo, todo aquele trampo que você teve, seja providenciando copos numa bancada, seja uma puta externa com 200 pessoas, é gratificante ver que aquilo tá indo pro ar e as pessoas estão assistindo, estão gostando, estão comentando, de alguma forma tá mudando a vida delas, sabe? Então é sensacional mesmo, assim, é fazer a magia acontecer. E graças a profissionais como você, que são dedicados, que fazem uma televisão que encanta tantas pessoas. É aquilo, né, Ricardo? Eu falo uma coisa aqui, o meu trabalho aqui não chega nem perto do seu, é o tiquinho assim. Mas quando a gente atinge as pessoas, né? E a gente vê que alguma coisa que a gente fez atingiu as pessoas, vale a pena, né? Seguir em frente, né? Que a gente levou uma alegria, levou qualquer coisa do tipo que tá ali o nosso dedo. É muito legal, Exato. É realmente um prazer imenso. Exatamente. Não, velho, é isso. Tipo, tem um puta prazer de ter feito parte da história do SBT durante 15 anos, né? Ter passado por alguns departamentos, a maioria deles como produtor, e ter tido, além dessa oportunidade incrível, ter aprendido muito, ter crescido muito. Hoje em dia, sou um produtor que já conhece bastante coisa do rolê, né? Então, para mim é incrível ter realizado o sonho de ter trabalhado lá, né? E também de ter entrado nessa profissão tão incrível como que é de produtor. Não, e eu fico muito contente de ser seu amigo, porque o Ricardo, além de ser esse profissional que ele contou aqui, contou para vocês como funcionam os bastidores. O Ricardo é um cara generoso, é um cara atencioso, é um cara bacana e que me ajudou me levando ali para o SBT para ver um programa que tanto eu queria ver quanto a minha esposa queria ver, que ele nem conhece minha esposa, ele nem conhecia minha esposa e falou: não, vocês vão, eu vou colocar vocês aqui. Então, isso mostra o quanto o Ricardo é um bom amigo, é um cara com uma alma
tremendamente boa, um ser humano muito legal. Ricardo, cara, sucesso para você, que você conquiste tudo aquilo que você merece, que você tenha, eu falo assim, desejo boa sorte, eu não desejo boa sorte porque você tem talento, então o que você precisa ter é mesmo uma oportunidade maior ainda para que você mostre o seu trabalho, a sua verve, a sua empatia e principalmente a sua visão dentro da televisão. Pessoas como você que gostam de televisão entendem muito o que aquelas pessoas esperam que estão aqui sentadas no sofá. Então, tendo a sua sensibilidade com o veículo e principalmente com as pessoas que assistem, você vai longe e quem ganha somos nós. Ricardo, obrigado por você ter aceitado. Obrigado, Fábio. Imagina, eu que agradeço pelo convite, gosto de você pra caramba. Espero te ver aí mais vezes, que a gente combine mais coisas, por favor. Mais corres aí por essa vida louca, por essa correria louca do dia a dia. E, é um prazer falar com você, adoro os seus conteúdos, adoro pessoas nostálgicas como você, que ajudam a preservar a imagem, né, o arquivo da TV de uma forma tão carinhosa. Para mim também é do caralho saber que você, inclusive, ajuda e ajudou muitas emissoras a reviver arquivos que nem elas tinham mais. Você sabe disso, nem elas tinham mais. Então é do caralho, assim, ter amizade, além da pessoa incrível que você é, mas que você também tem noção da importância que é a memória da TV na vida das pessoas, assim, é do caralho. Não, é muito bacana, e esse trabalho é mais legal ainda por conhecer pessoas como você. Isso que faz eu continuar aqui seguindo com esse canal, conhecer pessoas como você, enfim, ter um contato maior. Fico muito contente que a gente está aqui. E muito feliz que você vai mostrar em 2025 cada vez mais o seu valor. E no Instagram também, está aqui na descrição do vídeo o Instagram do Ricardo, sigam ele, porque ele é genial. Ele fala que é famoso, ele é famoso, então é rico e famoso, só, pronto. Tira o quê? Bom, eu queria muito agradecer quem acompanhou o vídeo até agora, mas principalmente por esse ser a última entrevista do ano, agradecer a todo mundo que acompanhou o canal ao longo de 2024. Muito obrigado pela audiência e desejar não só ao Ricardo, mas a quem acompanhou a gente aqui e também ao longo do ano, um ótimo Natal e que 2025 seja um ano de felicidades, saúde e tranquilidade. Que a gente possa ter um ano muito bom, muito tranquilo, com saúde, com muito trabalho para todo mundo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Fábio. Valeu, gente. Ótimo Natal, ótimo ano novo e até o ano que vem. Tchau. Até mais, pessoal.